Bienvenidos a una sesión más de la serie Edificadores del Saxofón. El día de hoy quiero dejarle este lugar al maestro Paulo Eduardo de Brasil, quien estará entrevistando a uno de los saxofonistas más representativos de este país, el maestro Giancarlo Medeiros. Bienvenidos. A partir de este momento, la charla estará siendo hablada en portugués. Entonces, es todo tuyo el tiempo, Eduardo. Gracias. Olá, olá a todos. Muitas graças pela invitação, Dani. Espero ajudar com a entrevista com o maestro Giancarlo. Bom dia a todos. Maestro, professor Giancarlo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para podermos conversar sobre saxofone e sua carreira e tudo mais, né? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Daniel, pelo convite. Obrigado, Paulo. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da minha carreira e falar sobre música e sobretudo, sobre saxofone. É um prazer imenso. Estou à disposição de vocês. Vale. Professor Giancarlo, primeira pergunta, gostaríamos de saber se você pode falar para a gente como foi seu primeiro contato com a música e por que escolheu o saxofone como parte de sua vida. Excelente pergunta, é uma pergunta bem pertinente. Na verdade, eu como criança, né, eu não era uma pessoa que era propensa à questão da música, vamos por assim, né? E eu residia, quando criança, numa cidade chamada Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil. E meu pai, ele é nascido na cidade de Tatuí. Tatuí é o polo do Conservatório de Tatuí, muito conhecido, né? E meu pai sempre quis que eu fosse músico, né? Então, aos 10 anos de idade, ele quis me matricular no Conservatório de Tatuí, porém ele queria me matricular no curso de piano. E a gente sempre ia em Tatuí por conta do parentesco que a gente tinha para lá. E uma das primas em segundo grau do meu pai era casada com um então professor de saxofone, na época lá de Tatuí. Passando na casa deles, que a gente sempre passava, ele comentou que queria me matricular em piano, e ela falou, olha, piano é muito concorrido. O professor o Luiz, né, que é o saudoso professor Luiz Carlos Rodrigues, né, ele é professor de saxofone do Conservatório de Tatuí, porque tenta o saxofone que ele é menos concorrido o curso. Então, quer dizer que o saxofone que ele meio que apareceu de uma forma meio inusitada, né, porque o meu primeiro instrumento que era para ter sido era o piano. E era meu pai que queria que eu fizesse música, né. E assim aconteceu, eu fui matriculado no curso de saxofone do Conservatório de Tatuí, e o professor Luiz Carlos Rodrigues foi meu primeiro professor, com 10 anos de idade. Ah, que maravilha, que bom. Pessoal, para quem não conhece o professor Giancarlo, ele é um excelente baritonista que faz parte do quarteto de saxofone Sax Brasil e que se apresentou em diversos palcos, em diversos cenários, cidades, vários teatros. E sobre esse quarteto, professor, eu queria saber se você pode nos contar um pouco mais sobre esse conjunto, quando ele foi formado, em que lugares vocês se apresentaram e quais teve mais impactos na performance de vocês. Então, o Quarteto de Saxofone Sax Brasil, ele surgiu em 2019. Foi o ano que os membros, né, que na época era a primeira formação, eu, professor Rafael Megliani, professor Marco Morelli e o André, né, André Ramos, nós tínhamos acabado de passar no processo seletivo para a Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, que até então era denominada Orquestra de Sopros Brasileira. E naquelas conversas, dos intervalos dos ensaios, surgiu aquela questão de, puxa, por que a gente não aproveita essa vivência que a gente tem aqui, a gente monta um quarteto, né? E daquilo acabou surgindo o quarteto, né?
foi uma saga para a gente descobrir um nome, né, escolher um nome, até que chegamos no Sax Brasil. E começamos nossa rotina de ensaio, e o nosso primeiro compromisso oficial, vamos dizer assim, foi um concurso realizado na cidade de Curitiba, de música de câmara, e os primeiros ensaios foram para esse concurso, o qual não foi a nossa surpresa que nós vencemos em primeiro lugar. E desde então, com essa questão do concurso, o concurso ele pedia para que tivesse uma peça de livre escolha e uma obra de compositor brasileiro. Aí que a gente começou a ver como que era difícil você encontrar repertório nesse sentido, compositor brasileiro para quarteto de saxofones. Então foi feita uma transcrição da Valsa da Dor do Villa-Lobos. Por conta disso, por a gente ver essa dificuldade de encontrar repertório, um dos objetivos do quarteto é exatamente esse: fomentar obras de compositores brasileiros, pesquisar obras de compositores brasileiros. Tanto é que, na comemoração dos 10 anos do quarteto, que foi em 2009, a gente gravou o primeiro CD, né, em comemoração de 10 anos, só com composições de músicos brasileiros, de compositores brasileiros, né? E dessas 6 obras que foram gravadas, 4 foram dedicadas para o quarteto. Então, o trabalho do quarteto, sempre a gente teve esse objetivo de fomentar a novas obras, né? Pesquisa de obras brasileiras, não que a gente não faça o repertório tradicional, não faça transcrições, né? Mas esse objetivo maior é essa questão. A gente esteve em vários encontros em alguns países da América Latina. Estivemos em Montevidéu em 2012. Em 2012 ainda nós estivemos na Argentina, em La Pampa, com o nosso amigo Matias Rasch, a convite dele, no encontro que teve. Depois nós tivemos a grata satisfação a convite do maestro, nossa, agora fugiu o nome, eu acabei de falar com o Daniel sobre o nome dele. Nós tivemos no México a convite do professor Roberto Benítez, maestro Roberto Benítez, em 2013, né? Faz longos anos, muita saudade do México, fomos bem recebidos, né? E foi um concerto memorável. E agora, em 2019, estivemos na Colômbia, a convite do professor Javier. Então, e fora a questão dos recitais que a gente desenvolve aqui, né, no interior de São Paulo, né, próprio em Tatuí, e temos também um trabalho de solista, né, porque o Sax Brasil já realizou alguns concertos solo, né, com bandas, tal, com repertórios, inclusive em Cali, na Colômbia, em 2019, a gente tocou uma obra do Alexandre Travassos, chamado Opus Lascivos, que é solo de quarteto de saxofone e banda. Acho que eu respondi tudo que foi perguntado. Sim, perfeitamente. É legal, porque para quem não acompanha o trabalho do Sax Brasil, é um trabalho muito legal de se conhecer, visto que tem toda essa dedicação à música brasileira, que a gente, né, nós músicos brasileiros temos esse cuidado, e é uma música extremamente rica, a nossa música brasileira, né? Então é legal a gente ter grandes grupos e grupos que se dedicam a tocar esse repertório de forma séria, de forma que trabalhe realmente compositores e também que não influenciar, mas que instiguem novos compositores a compor essas formações, né? Visto isso, eu já vou até passar para a próxima pergunta, que é justamente nesse sentido, Giancarlo, que é o seguinte: do que foi pesquisado pelo maestro Villafruera, foi constatado que cada país tem um pouco do repertório original para saxofone. Os compositores estão trabalhando para o repertório do saxofone crescendo cada vez mais, né? Você trabalhou com compositores para essa criação e divulgação dessa música nacional, como fora dito, né? Você pode compartilhar um pouco mais disso, de como foi esse trabalho, de como vocês têm trabalhado essa
ligação de compositor-intérprete, né? No caso, sendo um quarteto, quatro intérpretes, né? Como é essa relação de trabalhar com compositores próximos, encomendar obras? Como funciona essa parte tanto com você quanto para o quarteto? É muito importante essa questão da encomenda das obras e desse trabalho colaborativo entre compositor e grupo, no caso, falando do quarteto, né? Uma das obras que a gente encomendou, inclusive foi uma obra para o CD, que o CD ele foi gravado através de um projeto de incentivo. A cidade de Sorocaba, onde eu resido hoje, ela possui uma lei de incentivo à cultura. E a gente conseguiu aprovar essa gravação do CD e, junto com isso, a encomenda de uma obra. E a gente encomendou uma obra com o Alexandre Travassos, né? E eles, acho que uma das primeiras perguntas que ele fez, que era a respeito, o que vocês têm ideia de obra, o que vocês estão pensando a respeito disso? Olha, nós falamos, né? A questão é que a gente queria alguma coisa que valorizasse a cultura brasileira, né? E estamos pensando, talvez, Alexandre, na questão do folclore, né? Trabalhar a questão dos personagens folclóricos brasileiros. E olha que legal, que interessante, e disso ele desenvolveu uma obra de 3 movimentos. Cada movimento é um personagem do folclore, né? É o Curupira, o Boto e a Iara. E naquela colaboração, um dos movimentos ele tem algumas técnicas estendidas, como o multifônico para alto e para o tenor. Então teve aquela questão do contato, ele perguntar, baseado no material do Kentzi, né, se aquele multifônico funcionava, a gente gravava, mandava para ele, esse é o resultado que você espera, tal. Com o Alexandre foi bem tranquilo, porque o Alexandre já tinha escrito para saxofone, então ele já tinha uma base, tá? Ele é bem vivenciado nisso, né? Já escreveu para banda, muitas obras para banda, então ele sabe a questão da onde o sax soa bem, tá? Então, essa questão do trabalho colaborativo, ele faz toda a diferença, né? Depois eu posso também estender um pouquinho mais, porque eu estou trabalhando nesse processo colaborativo especificamente com o saxofone barítono, né? Que inclusive vai ser a minha dissertação de mestrado. Com a questão nós também fizemos uma obra encomendamos uma obra para o Hudson Nogueira, né? O Hudson é um excelente arranjador e compositor, e ele escreveu uma obra baseada no choro, né? Então começa um choro canção, depois um choro, tal. Então essa questão é muito interessante, essa parceria intérprete-compositor, para essa conversa, porque vê o que soa, o que não soa, o que funciona, né? O que é o melhor para o instrumento, em que região é mais confortável, isso faz toda a diferença. E, além de tudo, esse repertório acaba ficando como um legado, né? Você sai de uma condição que não tinha quase obras, né? Poucas obras, e nada mais, nada menos, surgem mais obras, né? De compositores nacionais para aquela formação, no caso de que a gente está falando, do quarteto de saxofones. Sim, muito bem, muito bem. Falando uma pergunta fora do script, mas que é interessante, você falou sobre o CD do Sax Brasil. Uhum. Quantos CDs vocês gravaram? E também, para quem não conhece, quem quer conhecer, esse CD se encontra disponível online? Como que o pessoal pode escutar o quarteto, encontrar o quarteto de vocês? Maravilha. O CD ele foi gravado, é o primeiro CD que foi gravado, né? Foi em 2019. Inclusive o recital de lançamento foi em fevereiro de 2020, e fizemos um recital e nós entramos nessa situação que a gente está, né? Da pandemia, infelizmente, né? E com isso a gente não conseguiu ainda subir no Spotify, alguma coisa do tipo, né? Nós estamos com CDs físicos, e se alguém quiser adquirir, pode entrar em contato com nós através do direct, no caso do Instagram, né? Sax Brasil Quarteto no Instagram,
E no Facebook, Quarteto Sax Brasil, entrando em contato com a gente ali, a gente pode adquirir por ali, a gente conversa com a gente envia para quem está interessado. Ah, maravilha, perfeito. Professor Giancarlo, além do quarteto de saxofones, você tem algum outro projeto que possa compartilhar conosco, né? Você disse agora que está, creio eu, que trabalhando na sua dissertação do mestrado, dessas obras para barítono, né? Você pode falar um pouquinho desse projeto e de algum outro também que o senhor possa ter? Claro, Paulo. Eu tive o primeiro contato com o saxofone barítono por volta de 1998, né? Até então, eu tocava só o alto e no Conservatório de Tatuí a gente tinha uma grade curricular a ser cumprida, né? Tanto música de câmara quanto prática de conjunto. E concomitantemente, nessa mesma época, eu comecei a tocar numa banda intermediária, o saxofone barítono, eu utilizava o saxofone barítono da escola, e um quarteto de saxofones, né? Então, ali começou aquele desenvolvimento e a minha paixão pelo saxofone barítono em especial, né, em particular. E a banda também, a Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, ela também sempre teve como objetivo encomenda de novas obras para compositores brasileiros e estreou diversas obras. Então, tanto o Quarteto de Sax Brasil quanto a Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí sempre surgiu aquele objetivo, né, aquele direcionamento de valorizar o que é nosso, valorizar a obra brasileira. E não foi diferente com essa questão do saxofone barítono, né? Então, eu comecei a pesquisar. Primeiro, eu comecei a adquirir obras, porque é difícil no Brasil você ter obras de qualquer compositor com essa formação, né? Saxofone, barítono e piano, no caso, né? Que eu estou falando. Então, daí eu comecei a pesquisar, não achava, acabei comprando na DOR, em publicadoras, mas tudo de compositores americanos, europeus, tal. Eu falei, não, eu preciso também começar a ver a questão de obras brasileiras para essa formação, por que não? Né? E comecei a fazer uma pesquisa. E, infelizmente, eu só achei uma obra, que eu digo infelizmente porque é muito pouco, porque, infelizmente, o saxofone barítono ele é tido como ou um instrumento de formar naipe de banda, ou um instrumento para tocar no quarteto de saxofone. É muito pouco explorado na questão ou solista ou camerística, no caso de sax e piano, barítono e piano, é muito pouco explorado, né? Então, daí eu comecei, bom, tem que ter obra brasileira para saxofone, barítono e piano, não é possível. E eu achei uma só, né? As 3 canções populares quase eruditas do Nestor de Holanda Cavalcante, que eu adquiri no site da Academia Brasileira de Música. E eu falei, não, não é possível ter uma só, então eu vou começar, isso foi meados, assim, de 2010, então, assim, da década de 2010, 2012, 2013, essa faixa aí, né, eu comecei a pesquisar isso, e em 2016 eu fiz a primeira encomenda para o Hudson Nogueira, uma obra para saxofone, barítono e piano. Aí depois eu entrei em contato com Alexandre Travassos também, e ele compôs uma obra, também foi bem interessante, porque ele sempre pergunta, o que você tem em mente de tema? Tá? Eu falei, olha, Alexandre, estou pensando em alguma coisa dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, né? Ele já comprou a ideia, nossa, que legal, e escreveu uma obra uma suíte em 4 movimentos, né? Nessa formação, saxo, barítono e piano. Depois, falei com o Celso Marques, escreveu para mim também, Patrícia Lopes escreveu. E quando eu tinha era um repertório que não dá ainda um recital, né, as 4 obras, e eu pensando em fomentar, e há muito tempo eu tinha desejo de prestar o processo seletivo do mestrado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, para quem está nos assistindo. Só que para isso eu precisava abrir mão de algumas coisas, né? Porque demanda um tempo, você tem que estudar, tem que ler bastante coisa. E esse ano foi o ano que, depois de muito tempo, deu certo essa questão, né? De eu apresentar o projeto, e o projeto era
É Música Brasileira para Saxofone, Barítono e Piano, Fomento, Difusão e Construção de um Repertório. Então, é o mestrado profissional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui aprovado, né? E dentro disso, eu comecei a conversar com mais compositores, né? Olha, eu já tenho algumas obras, eu gravei algumas obras dessas, né, que já foram escritas, mostrei para eles e eles se interessaram e as obras estão chegando. Isso que é legal, né? E eu me sinto assim muito honrado quanto a isso, porque de um repertório que ia sair a partir de uma obra, vamos ter um repertório aí para dois, até três recitais. Puxa, vai ter um repertório bacana, né? E eu faço parte dessa história, né? E daí, assim, eu ampliei a questão da pesquisa, entrando em contato com cada professor das universidades que tem curso de saxofone no Brasil, e só achei mais uma obra, que é uma obra do Marcílio Onofre, né? E então são duas que existiam compostas para saxofone, barítono e piano, e esse repertório vai ser fomentado através do meu trabalho de mestrado na UFRJ, né? E eu pretendo, então, o que vai ser feito? Depois que esse repertório estiver todo composto, a princípio eu vou gravar, né, audiovisual, né, vídeo e áudio, para a dissertação, né, que o produto final vai ser a gravação e um recital no final do curso, né? E daí no futuro, o que ia acontecer, né? Talvez, quem sabe, gravar um CD mesmo, né? Com essas obras, né? Mas está sendo muito, muito gratificante. Dá um trabalho, mas é um trabalho gostoso, né? Aquele trabalho que puxa, né? Eu não paro de falar essa questão de você saber que você está sendo parte de um processo. Você vai surgir um subproduto que é um repertório que vai estar aí. E uma das coisas que você comentou, né, na sua fala, eu sempre penso que a questão de um círculo virtuoso. Se você tem quem toca, tem quem escreva. Escrevendo, vai ter quem toque. Então, as obras, elas vão como chama, vai dando vontade das pessoas de tocar aquilo. Por exemplo, eu sou professor do Conservatório Tatuí, como foi falado, e já teve aluno meus que estava fazendo aula com alto e saques alto, e ele falou para mim, olha, professor, no próximo semestre eu queria fazer tenor para mim tocar a Brasiliana 7 do Radamés. Pode ser? Ótimo, vamos fazer. Vamos trabalhar a Brasiliana do Radamés. Então, assim, eu acredito que se tiver a obra do sax barítono, também vai acontecer, despertar esse desejo do saxofonista de explorar o barítono como um instrumento camerista, como um instrumento solista, né? Não, eu quero fazer esse ano o barítono porque eu quero tocar essa obra e não ficar só no alto. Às vezes eles ampliam, né, para tenor e soprano, mas barítono é muito raro. Como disse, é só para fazer parte de um quarteto de saxofones ou às vezes um naipe de uma banda. Ah, legal. Pois é. É uma pena o barítono ser, às vezes, explorado tão pouco como devia, visto que é um instrumento que tem vastas possibilidades, né? Dá para fazer muita coisa e muita coisa bonita, né? Muito bem. Então, você acha que a gente pode ouvir algumas músicas que você comentou? Vamos ouvir uma peça e esperamos que todos gostem.
Bom, muito bem, muito interessante a música que você pôde compartilhar conosco. E você poderia nos contar mais sobre o trabalho que você fez com esse compositor, com esses compositores? E essa música tem um emprego de ritmos brasileiros, de influências brasileiras. Como que é que você pode descrever para a gente um pouco essa música? Claro, posso falar assim. A última obra que eu já recebi o primeiro movimento dela. Estou falando aqui em primeira mão, ainda não tinha comentado com ninguém, foi recente, a semana passada que o compositor me enviou, Seresta 22 e Ludwig Pitombeira. E o primeiro movimento é Lundu, né? É um ritmo bem brasileiro, né? E ele já adiantou que serão 3 movimentos. O primeiro é Lundu, o segundo é Acalanto, o terceiro é Cana Verde. Então, você vê que tem a questão da brasilidade aí na obra do hino que ele escreveu para barítono e piano está permeada aí da música brasileira, né? A obra do Hudson Nogueira também, né? Que é Choro Rapsódia número 1, como o próprio nome já diz, né? Tem o choro, né? E tem mais uma obra que tem muito essa questão do ritmo brasileiro, que é do Fernando Oliveira, chamado Contraste. E o início já fala assim, ritmo de cateretê. Né? Então, cateretê é um ritmo bem brasileiro, né? Então, isso é legal para você explorar bastante essa questão bem da música brasileira. Né? E esse contato com os compositores, esse trabalho de parceria, né, é algo, para mim, muito gratificante e é algo inédito, que eu nunca tinha feito, a não ser com um quarteto, mas, assim, particularmente, só eu não tinha feito. E é interessante não só para a gente, mas para eles também. Tem uma obra de um compositor jovem chamado Jackson Lúcio, chama-se Lúdica Suite. Ela tem, acho, uns 12 minutos, e ele explora muito a questão dos graves, dos agudos do instrumento e tal. E também foi uma questão de uma parceria que eu estou estudando, inclusive, a obra é bem complexa, e perguntando o que ele pensa naquele lugar, em certo ponto, como que você pensa esse tipo de articulação. Porque, embora às vezes a articulação esteja escrita, às vezes algum tipo de articulação ele pensa de uma outra forma. E geralmente, às vezes, eu gravo alguma coisa e mando para ver se é aquilo mais ou menos que ele pensa, né? E no futuro bem próximo, a gente precisa ter esperamos que essa situação que a gente está passando logo melhore, né? Para que a gente possa ter um contato presencialmente, né? Porque eu quero executar a obra, sim, com a minha interpretação, mas que seja dentro do contexto daquilo que o compositor pensa da obra. A obra, tanto o Choro Rapsódia do Hudson, quanto a obra Orquídea, da Patrícia Lopes, eu gravei as duas para o processo seletivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu enviei para eles o resultado. E foi muito gratificante porque ambos disseram que era isso mesmo que eles esperavam, né? Eu consegui interpretar aquilo que eles tinham na mente sobre o repertório. Uma outra surpresa que eu tive nesse processo, como eu disse em uma das falas, a única obra que eu encontrei na pesquisa, né, na minha pesquisa, foi a obra do Nestor de Holanda Cavalcante, que eu comprei na Academia Brasileira de Música. E eu mandei a gravação para ele. E ele também gostou muito, e ele mandou uma outra versão da obra com uma dedicatória para mim e para a pianista, que é a Miriam Braga. Então, tudo isso não tem dinheiro assim que pague, né? Satisfação de você estar fazendo um trabalho e esse trabalho está sendo reconhecido, né? Então, é algo indescritível na questão de você estar vendo os frutos do trabalho, de aparecer esses frutos, de ver que essa parceria de compositor-intérprete, ela teria que ser mais explorada, né?
Eu estou sentindo isso agora, mas essa parceria ela deveria ser muito explorada. Eu acho que faz parte da formação de qualquer músico essa parceria, esse contato, né? Porque a gente está acostumado sempre a pegar uma obra pronta. É lógico, né? Que muitas obras que a gente é, é, toca, né? Por exemplo, o concerto do Glasnov, o Iber, ou seja qual for, infelizmente hoje a gente não pode conversar com eles para saber o que eles pensavam. Mas essa questão de tocar obras de compositores vivos, isso é uma vivência para o músico que é imprescindível. Ela é muito importante que aconteça. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas busquem compositores, né? E conversem com os compositores, mesmo alguma obra que você já tenha, o compositor ainda esteja vivo, você tenha o privilégio de conversar com ele, acho que isso é um ganho, um plus, assim, na sua formação, né? É muito diferente e é muito gratificante. Ah, que legal, perfeito. Realmente, quando você tem acesso de ter o contato com o compositor, realmente faz muita diferença e é bem bacana para o contato intérprete-compositor, tanto para o repertório mesmo, cada vez, né? É isso mesmo que é para soar, né? Eu falo por experiência própria que eu tive o contato com o Villani Cortes. A minha pesquisa de mestrado foi sobre o Ibirá-Guirá-Recê, então pude tocar com orquestra, tocar com piano e tive a felicidade de escrever 8 compassos novos, né, nessa peça e dedicou esses compassos para mim também. E a gente fica realizado, fica feliz Sim. que venha estar assim, trabalhando junto, num caminho que parece ser o certo de Uhum. ter compositores, né, cada vez mais dedicados e assim querendo compor e escrever coisas para saxofone, né? Sim. Muito bem. Eu tenho a certeza de que as pessoas que ouvem essas peças, eles têm interesse de tocar essa música, como eu também estou muito interessado em tocar essas músicas futuramente. Como a gente pode ter acesso a elas, professor? Existe um site para a gente comprar? Como a gente pode obter essas partituras? Vamos lá. A obra do Nestor de Holanda Cavalcante, ela está, eu acredito que esteja disponível no site da Academia Brasileira de Música, né? As obras que eu citei, que foram escritas para mim, né, elas serão estreadas no recital, não só na gravação, mas no recital final do curso do mestrado que eu irei realizar. Na minha dissertação, eu vou colocar todas essas informações sobre como adquirir, né? Eu vou ter que conversar com cada compositor, né? E alguns compositores, o que é justo, né? Eles trabalham com a venda das suas obras, né? E muito provavelmente teria que entrar em contato com eles para ver como que vai fazer, se eles vão vender essas obras e tal. Ou tem compositores que não, eles cedem a obra, não tem problema nenhum. Mas todas essas obras que serão compostas nesse período, não só as que já foram compostas até agora, mas as que seguirão até o final, eu irei colocar todos os dados com questão de contato com os compositores para as pessoas que se interessem em adquirir essas partes, que queiram tocar essas obras, entrem em contato com o compositor para que possam saber como adquiri-las, né? Também vou colocar nas minhas redes sociais, tal, isso, mas isso ainda não vai para já, né? Está previsto o final da dissertação, do mestrado primeiro semestre de 2023, né? A gente iniciou agora, né? Então, lá por fevereiro, março de 2023, essa dissertação já vai estar disponível e ali já vai estar disponível também os dados, né? O contato de cada compositor para ver como adquirir. Inclusive, no apêndice da dissertação, eu vou colocar as demais obras que esses compositores escreveram para qualquer saxofone em qualquer formação. Então, Pitombeira, por exemplo, além da obra que ele escreveu para mim, eu vou colocar um apêndice lá com uma lista de todas as obras que ele compôs para saxofone até então.
Depois a Patrícia Lopes, todas. Hudson Nogueira, todos. Então, ele vai ser uma fonte de consulta, não só das obras que serão trabalhadas na minha dissertação, mas as outras obras que também que eles já escreveram para saxofone. Ah, que bacana, legal, vai ser muito interessante. E, por favor, nos contate, nos envie quando você terminar a sua dissertação, que vai ser muito legal. Professor Giancarlo, já encerrando, né? Como a gente pode te encontrar nas suas redes sociais? Como a gente pode conhecer mais o seu trabalho? Sim, fiquem à vontade para contactar a mim, ou no Facebook, Giancarlo Medeiros, também no Instagram, pode me mandar direct, qualquer coisa. Tenho no YouTube também um canal, tem alguns vídeos, inclusive esses vídeos que eu gravei para o processo seletivo da FRJ, também, Giancarlo Medeiros no YouTube, vocês encontram lá. Então, Facebook, Instagram e YouTube, vocês têm podem entrar em contato comigo lá, estou à disposição. Ah, maravilha, muito obrigado. Então, né, muito obrigado, professor, ao seu tempo, por compartilhar conosco todas essas informações riquíssimas, né, que com certeza vai ser muito útil para todos os saxofonistas, aqueles entusiastas no caminho do saxofone, compositores, e que algum compositor que estiver nos assistindo, quiser escrever para saxofone barítono ou para qualquer outro tipo de saxofone, é muito bem-vindo, né? Com certeza. Vai ser um prazer, né? Foi muito enriquecedor, né, novamente ter você aqui conosco. E muito bem, amigos, é assim que encerramos mais uma sessão da série Edificadores del Saxofone, né? E até a próxima semana para sabermos mais sobre o saxofone na América Latina. Então, muito obrigado, professor Carlos, novamente. Daniel, muito obrigado novamente pelo convite de mediar essa sessão. E é com muito prazer que nos encontraremos nas próximas sessões. Obrigado pelo convite, Daniel. Obrigado, Paulo. Foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Grande abraço.